Olá, turma. Esta aqui é a aula de número 3, parte 3, continuando aqui os exercícios resolvidos. Questão 4. No interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 100 newton por coulomb, eu vou anotar aqui, campo elétrico é igual a 100 newtons por coulomb. Uma carga pontual que, colocada no ponto A, atinge o ponto B através de dois caminhos de acordo com a figura. Sabe-se que o trabalho executado pela força elétrica no caminho I foi de... Então, o trabalho é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 joules. Determine, letra A, o valor da carga Qzinho. Letra B, o trabalho da força elétrica no deslocamento 2. Justifique. E letra C, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Muito bem, vamos começar então aqui com a nossa letra A. Para a letra A, nós sabemos o seguinte. Nós já sabemos que o trabalho ele corresponde ao campo elétrico multiplicado pela distância e multiplicado pela carga. Então, basicamente, o que vamos fazer é apenas a substituição dos valores. No lugar de T, eu vou colocar o valor que foi fornecido. 1,6 vezes 10 a menos 4, igual. O campo elétrico foi fornecido aqui, é igual a 100 newtons. Vou colocar 100. A distância, embora você não encontre no texto a distância, você pode observar a figura fornecida. Está bem aqui embaixo. A distância entre A e B, ela corresponde a 80 centímetros. E vou transformar isso em metros, vai ser 0,8. Multiplicado pela carga Qzinho, carga de prova, que eu não sei quanto é que vale. Agora, 100 vezes 0,8 vezes Qzinho, eles estão todos sendo multiplicados. Eu vou passar esses números todinhos que estão multiplicando para o outro lado e passo dividindo. Aqui eu vou colocar, em vez de 1,6, para facilitar a nossa conta, eu vou colocar 16. 16 vezes 10, a vírgula do 1,6 passa para a direita, então o expoente diminui uma casa. Menos 5, dividido por 100 multiplicado por 0,8 é 80, igual a quê? Esse 80, podemos transformar ele em notação científica também. Nós temos 16 vezes 10 a menos 5, dividido por 8 vezes 10. Isso aqui é a carga Qzinho. Então, Qzinho é igual a 16 dividido para 8 é igual a 2. 2 vezes 10 a menos 5, menos 1, menos 6. Então, é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse aqui é o valor da carga em questão. Agora a letra B. O trabalho da força elétrica no deslocamento 2. Justifique. Atenção, se você observar direito, vai perceber que nesta linha que se localiza aqui a carga A, nesta linha, todos os pontos pertencentes a ele possuem o mesmo potencial elétrico. A mesma coisa acontece aqui no ponto B. Todas as linhas pertencentes a essa linha que estou traçando aqui, no ponto B, possuem o mesmo potencial elétrico. Então, nós sabemos que o trabalho corresponde à carga multiplicado pela diferença de potencial entre dois pontos. Se eu quero trabalho de A para B, então é carga vezes a DDP de A para B. Se o potencial elétrico em um certo ponto aqui acima da letra A e aqui acima da letra B, eles têm o mesmo valor que os seus
antecessores, então o trabalho sempre vai ter o mesmo valor. Então, o trabalho, seguindo aqui o caminho, 1 tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 4 joules. E se ele for pelo caminho 2, pelo caminho aqui da seta vermelha, o trabalho tem o mesmo valor, pois a DDP sempre vai ter o mesmo valor, pois a carga que vai se movimentar sempre vai ter o mesmo valor. Ela não muda em decorrer do seu trajeto. Então, neste caso, o trabalho em questão, ele vai ter o valor de 1,6 vezes 10 a menos 4 joules. Por quê? Pois a DDP tem o mesmo valor, independente da trajetória. Letra C. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. A letra C está querendo que a gente calcule a diferença de potencial de A para B. Se você observar aqui que entre a letra A e a letra B, as fórmulas elas são praticamente semelhantes. A diferença que nós temos é o seguinte. Olha aqui, trabalho na letra A está aqui e trabalho na letra B está aqui. Carga, Qzinho, está aqui e na letra A está aqui. Então, o que está diferente? Na letra A, o trabalho tem o campo elétrico vezes a distância. E na letra B, nós temos a DDP. Então, significa que essa diferença de potencial de A para B tem que valer campo elétrico vezes distância. Então, a diferença de potencial de A para B é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Diferença de potencial de A para B é igual. O campo elétrico fornecido, ele equivale a 100, está aqui ó, em cima, 100 multiplicado pela distância percorrida. Está aqui no desenho, até destaquei, 80. Então, em metros, 0,8. Diferença de potencial de A para B, 100 vezes 0,8 vai dar 80. 80 volts, essa é a DDP. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. No interior de um campo elétrico uniforme, uma partícula de massa 2 miligramas e carga 5 microcoulombs, colocada em repouso em um ponto M, desloca-se em direção ao ponto N. A figura mostra as índices de força e duas superfícies equipotenciais S1 e S2 desse campo, assim como os diagramas que caracterizam a intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V em função, respectivamente, das distâncias. Determine. Letra A. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento Mn. Letra B. A diferença de potencial elétrico entre os pontos Mn. Letra C. O potencial elétrico do ponto N. Letra D. A velocidade escalar da partícula ao passar pelo ponto N. Certo. Colocando isso aqui de lado para a gente ter as informações visíveis para nós. Temos aqui os problemas que temos que resolver. E aqui em cima eu coloquei os dados. A massa da carga em questão, 2 miligramas. O valor da carga e o esquemazinho aqui que foi passado antes. Então aqui, pessoal, essa bolinha amarela é a carga. Essa carga tem um valor de 5 microcoulombs. Ela vai sair do ponto M, tá aqui, ó, e vai se deslocar até o ponto N. A distância entre o ponto M e o ponto N está bem aqui embaixo, ó. Vocês podem observar no diagrama que ele vai de 0 até 40 centímetros. Então, a distância entre M e N, colocar aqui, ó, distância corresponde a 40 centímetros. Nós temos também que o campo elétrico ele é constante. Olha só o diagrama aqui, ó. O diagrama do campo elétrico ele está informando que ele vale 200 newton por coulomb em toda a sua extensão.
Então, vou colocar aqui que o campo elétrico é igual a 200 newton por coulomb. E nós temos outra situação aqui. O potencial elétrico no ponto M, vou colocar o potencial elétrico no ponto M, ele vale 100 volts. Tá aqui, ó. No ponto M, potencial elétrico é 100 volts. E o potencial elétrico do ponto N está bem aqui. Nós não sabemos quanto é que ele vale. Tá? Então, já temos aqui dados bastante para começar a resolver o problema. Letra A. O trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento M e N. Então, vou colocar aqui. Letra A. Trabalho de M para N. Isso tem que ser igual. Nós sabemos que trabalho pode ser calculado como a carga vezes a DDP. O problema é que nós não temos a DDP. Trabalho também pode ser calculado como uma variação da energia potencial. Também não temos. E também sabemos que trabalho pode ser calculado como sendo o campo elétrico vezes a distância vezes a carga. E nós temos o campo elétrico, nós temos a distância e nós temos o valor da carga. Então, na letra A, vamos estar utilizando que trabalho é igual ao campo elétrico vezes a distância vezes a carga. Então, trabalho de M até N é igual. O campo elétrico em questão é 200. A distância, 40 centímetros. Em metros é 0,4. A carga Q, ela corresponde a 5 micro. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Trabalho de M até N é igual 200 vezes 0,4, podemos cancelar esse 0 com esse daqui, e 4 vezes 20, 80. 80 vezes 5, nós temos 400. 400 vezes 10 a menos 6. Então, trabalho de M até N é igual, colocando em notação, 4 vezes 10, a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, então esse expoente aumenta 2, então fica menos 4 joules. Aí, essa aqui é a resposta para a letra A. Letra B. A diferença de potencial elétrico entre os pontos M e N. Então, nós conhecemos o campo elétrico e a distância. Então, letra B, essa diferença de potencial de M até N, ela tem que ser igual ao campo elétrico multiplicado pela distância. Então, a DDP de M até N é igual. O campo elétrico está valendo 200 e a distância 40. Em metros, 0,4. Diferença potencial de M até N é igual. Multiplicando aqui novamente, 20 vezes 4, 80. Então, tá aí. DDP é de 80 volts. Letra C. O potencial elétrico do ponto N. Como vimos aqui anteriormente, está faltando aqui esse potencial elétrico de N. Mas nós já conhecemos a DDP. Então, para a letra C, eu posso dizer que a DDP do ponto MN é igual ao potencial do ponto M menos o potencial do ponto N. Essa DDP está valendo 80. O potencial elétrico do ponto M vale 100, menos o potencial elétrico do ponto N. Passando o potencial do ponto N para o outro lado, fica positivo, igual a 100. O 80 passa para o lado direito, fica negativo. E 100 menos 80, nós temos 20 volts. Então, aí, esse aqui é o potencial elétrico do ponto N. Letra D. A velocidade escalar da partícula ao passar pelo ponto N.
para encontrar essa velocidade, nós podemos estar utilizando a regra do trabalho através da energia cinética. Então, sabemos que o trabalho de MATN, ele também pode ser calculado como sendo uma variação da energia cinética. Então é o seguinte, o trabalho, nós já sabemos que ele está valendo 4 vezes 10 a menos 4 joules. Então vamos substituir aqui. No lugar de trabalho, colocaremos 4 vezes 10 a menos 4, igual. Variação de energia cinética é a energia cinética final menos a inicial. Lembra, pessoal, que energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a massa da nossa carga é 2 miligramas. Você tem que transformar essa 2 miligramas para quilogramas. Como é que você vai fazer? Primeiro, para transformar miligramas para gramas, você vai dividir esse 2 por 1000. E depois que você transformar para gramas, você transforma para quilogramas, dividindo novamente por 1000. Então, basicamente, você vai dividir 2 por 10 a terceira e depois vai dividir por 10 a terceira. Isso vai ser 2 vezes 10 a sexta negativo, multiplicado pela velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a energia cinética inicial. Como o objeto ele está parado, a energia cinética inicial corresponde a zero. Pronto, nossa conta está armada, agora é só efetuar. Podemos cancelar esse 2 com esse 2. Esse zero aqui ele não vai influenciar em nada na conta, então esse 10 a menos 6 ele pode passar para o outro lado dividindo. Então temos 4 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6. Isso aqui é igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado é igual 4 vezes 10 menos 4 com menos 6, isso vai dar mais 2. Velocidade é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado. Velocidade é igual a raiz quadrada de 4, vai dar mais ou menos 2 vezes 10 elevado a 1. Então, a velocidade é igual a mais ou menos 20 metros por segundo. Essa aqui é a resposta do nosso problema. Então, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar para vocês sobre o trabalho da força elétrica. Nos vemos na próxima aula. Até mais!